Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por estes momentos que nós dedicamos ao estudo da palavra. Abra, Senhor, nossa mente, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem. Dá-nos da sua sabedoria e revela, Senhor, cada dia mais a sua palavra para nós. E muito obrigada por tudo, Pai. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Mateus capítulo 26, dos versículos de 57 a 68. Amém? Jesus perante o Sinédrio. Versículo 57. Dever de casa, esqueci. Dever de casa para vocês é ler Marcos 14, versículos de 53 a 65, Lucas, capítulo 22, versículos de 63 a 71, João, capítulo 18, dos versículos de 12 a 14 e dos versículos de 19 a 24. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 26, versículo 57 diz assim: E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então, depois que prenderam Jesus no Getsemane, onde ele estava no Monte das Oliveiras junto com os seus discípulos, levaram o Senhor Jesus preso para a casa do sumo sacerdote, com o grande sacerdote Caifás. E lá estavam reunidos os escribas, os mestres da lei e os anciões estavam lá reunidos, muito provavelmente aguardando, a chegada do Senhor Jesus. Versículo 58. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Porque vimos nos versículos anteriores que todos os discípulos do Senhor Jesus, fugiram, Quando o Senhor Jesus foi preso, todos o abandonaram. E só o Senhor Jesus foi preso, e todos os abandonaram. Só que vimos aqui que o apóstolo Pedro, o que ele fez? Ele seguiu, de longe para onde levaram o Senhor Jesus, Então ele seguiu até o pátio, da casa, do sumo sacerdote. E entrou, e se assentou entre os criados para ver o que iria acontecer, Versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, Eles não poderiam simplesmente condenar, eles não tinham a autoridade para condenar o Senhor Jesus à morte, Uma vez que eles estavam, entre aspas, debaixo do poder romano, E então eles não poderiam sentenciar pelas leis deles, socialmente falando, Eles criavam formas, eles achavam que o Senhor Jesus blasfemava contra Deus e ele transgredia as leis, Mas isso, diante da sociedade que eles estavam vivendo, eles não poderiam simplesmente eles condenarem o Senhor Jesus ao quê? À morte. Então eles, nessa reunião, eles confabularam entre eles um falso testemunho para o quê? Para que o Senhor Jesus fosse condenado à morte. E com isso eles davam o quê? Um falso testemunho contra Jesus. O que é um falso testemunho? Eles inventavam coisas que não eram verdade, para incriminá-lo, É quando você chama uma testemunha para falar a respeito de um crime e essa testemunha inventa coisas que não aconteceram. Então, essa testemunha está dando um falso testemunho, Então, ali eles reunidos, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, Então, eles estavam ali buscando alguma forma e falando coisas que o Senhor Jesus tinha feito
respeito quando não era verdade. Versículo 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram, né? Então não achavam o quê? Culpa, né? Não tinha provas verdadeiras contra o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus era inocente. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum crime, entende? Então, por mais que eles estavam ali tentando e aparecia falsos testemunhos, mentiras, falavam mentiras a respeito dele, né? Mas não conseguiam o quê? Achar, né? E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram, né? Duas testemunhas, duas pessoas que afirmavam coisas que o Senhor Jesus tinha dito ou feito, né? E chegaram duas e disseram: Este disse, né? Disseram que Jesus tinha dito. Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, né? Em João 2,19 diz assim: Jesus respondeu: Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias, né? Então aqui Jesus não falava do templo físico, não está falando daquele templo que era feita de muros, tijolos construídos, né? Que eles entravam. Ele não estava falando desse templo físico, né? Que demorou mais de 40 anos para ficar pronto, mas sim de quê? Do seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então Jesus foi crucificado e ressuscitou após o quê? 3 dias. Então ali o Senhor Jesus estava falando a respeito do que ia acontecer. Ele foi preso, crucificado, morto, né? E após 3 dias ressuscitou, né? Então ele fala: Jesus respondeu: derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias, né? E aqui, mas essas pessoas que tinham ouvido Jesus falar a respeito disso, eles não compreenderam o valor espiritual dessa mensagem. Eles viram com olhos humanos e pensaram que o Senhor Jesus estava falando daquela construção humana, daquele templo humano feita por mãos humanas com brocos, né, com madeira, com cedro, né? Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Então ele perguntou ao Senhor Jesus: Você não vai responder nenhuma acusação que estão fazendo contra você? Você não tem nada a declarar, né? Como um juiz fala, o que você tem a declarar a seu favor? E aqui ele está perguntando, né, se o Senhor Jesus não vai falar nada a respeito, né, daquilo que estavam falando contra ele, depondo contra ele. Versículo 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele estava ali, estava conjurando, né? Como a gente pode pensar mais ou menos, eu mando a você, né? Eu falo para você declarar se você é o Cristo, o Filho de Deus, né? Ele queria que o Senhor Jesus falasse, afirmasse se ele era o Cristo. Versículo 64. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, né? Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó: Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que via entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele, né? Então o Senhor Jesus falando: Tu disseste, foi você
quem disse, né? Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus estava ali afirmando a sua magnificência, né? O que ia acontecer, que ele ia se assentar à direita do Deus vivo, né? Sentar à direita do Todo-Poderoso, né? E vocês verão, né? Em breve vereis, né? Em breve vereis em breve o Filho do Homem. Então fala a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Que é a vinda que nós estamos aguardando, quando o Senhor Jesus voltar, né? Então, quando o Senhor Jesus voltar, aqui o Senhor afirmando, vereis, né, assentado à direita do Todo-Poderoso. Amém? Com toda a honra, com toda a glória, né? Versículo 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então, para eles, o Senhor Jesus afirmar que era o Filho de Deus, né? Que era o Filho de Deus Altíssimo, para eles, o Senhor Jesus estava o quê? Blasfemando, porque eles não criam no Senhor Jesus. Eles enxergavam o Senhor Jesus como apenas um homem, né? Um homem de carne, osso como nós, mas não criam no Senhor Jesus como o Cristo, como o Messias, né? Versículo 66. Que vos parece, né? Blasfemou. E aí o que fala? O sumo sacerdote rasgou as suas vestes. No Antigo Testamento, amados, nas leis, né? Uma pessoa que blasfemava contra Deus, o castigo era a morte, né? Muitas vezes por apedrejamento, né? E aqui ele se escandalizou com a resposta do Senhor, né? Porque eles não criam no Senhor Jesus. Então, eles viram aquela fala do Senhor Jesus como uma blasfêmia, como uma afronta contra Deus. Então, ele rasgou, né? Ele se escandalizou, ele rasgou as suas vestes e falou, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas, né? Porque uma das leis também fala que qualquer caso, né, para ser julgado, precisava de ao menos 2 testemunhas, né? Por quê? Porque se houvesse apenas uma testemunha, poderia ser algo, como posso dizer, algo entre uma disputa, né? Eu tô brava com o meu vizinho, eu vou lá levar o caso do meu vizinho para o tribunal, vou acusar ele. Aí, isso não é um caso. Por quê? Porque tem apenas uma testemunha e essa testemunha pode ter algum tipo de intenção por trás daquilo. Então, podia ter mais que uma testemunha. E aí ia ser começado o quê? A ser analisado este caso, né? E aqui o sumo sacerdote fala, por que precisamos de mais testemunhas, né? Versículo 66. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então, aqueles que estavam lá disseram que o Jesus merecia a pena de morte, né? Porque para eles o Senhor Jesus estava o quê? Blasfemando. Em Levítico 24:16 diz assim, e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Como eu acabei de dizer, né? A blasfêmia era motivo, né? De morte, né? Quem blasfemava, né, era condenado à morte. Versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Então aqueles israelitas que estavam ali começaram a agredir, né, e a maltratar o nosso Senhor Jesus. Isaías 50, versículo 6 diz assim, o sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba.
Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto, né? Então aqui, né, falando do que iria, né, o que está acontecendo com o Senhor Jesus, né? Lá em Isaías, que aconteceu, né, com o nosso Senhor Jesus. E versículo 68, dizendo, então, 67 e 68 novamente. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é o que te bateu, né? E começaram a zombar dele, né? Bater no Senhor Jesus e falando para o Senhor Jesus adivinhar, profetizar quem estava batendo nele, né? Porque tinha alguns que criam que o Senhor Jesus era o quê? Que era profeta, um profeta como dos antigos, né? Então começaram a zombar. Então profetiza aí quem te bateu, quem te bateu. E começavam a bater e a esbofetear, né? Dar murros no Senhor Jesus e cuspir no rosto dele. Jesus foi condenado pelo conselho, negado por Pedro, entregue a Pôncio Pilatos e, por fim, crucificado no dia que há muito é chamado de Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa. Mateus salientou o fato de que Jesus foi levado primeiro aos judeus, onde foi posto sob julgamento, e ali lhe perguntaram se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu afirmativamente e anunciou seu retorno em poder e glória. Amém, amados? E é isso por hoje, né? Leiam os versículos que eu falei no começo do estudo e vamos encerrar no próximo vídeo o estudo do capítulo 26. Veremos Pedro nega a Jesus, que veremos dos versículos de 69 a 75, encerrando assim o capítulo 26. Amém? Deus abençoe a todos.